Redistribuição de Wyckoff, uma das melhores configurações de continuidade para baixo, operações vendedoras. Se você está chegando agora aqui nesse canal, ainda não é inscrito, já se inscreve, já assina o seu sininho e você sabe, quando eu sempre apareço por aqui, é conteúdo de alta qualidade. O trabalho hoje aqui é te formar agora, um bom operador usando uma redistribuição de Wyckoff. E eu vou deixar tão simples, tão fácil, que você vai sair daqui já aplicando o gráfico, pegando bons trades e me marcando lá no Instagram. Então já nos siga lá nas redes sociais, @markstrader com 2 R's. A distribuição de Wyckoff, ele vem no flow de baixo, o mercado cai e nós vamos fazer uma brincadeira. Olha só, turma. Primeiro, o mercado vem no fluxo vendedor, e no momento ele vai deixar um fundo duplo. Olha só, turma, que maravilha. Vai ficar bem facinho. Ele vai chegar e vai nivelar esse outro fundo. Fundo com fundo. E vai voltar novamente para cima. Marx, esse padrão de fundo duplo não é aquele padrão de reversão, como é que o pessoal fala que ele deixa os dois fundos nivelados e agora ele irá subir? Sim, só que você vai estar trabalhando agora na indução do erro da maioria, porque todo mundo pensa igual, então a maioria vai querer comprar e assim vai lotando de stop loss nos fundos, stops concentrados. A partir desse fundo duplo, olha só que maravilha, turma. Nós já temos praticamente nossa redistribuição bem aplicada. Ele irá voltar para fazer um teste no regiãozinho e desse momento que deixou o fundo duplo, ele vai deixar os topos nivelados, olha só. Vai nivelar tanto o topo quanto vai nivelar os fundos. Quando já tem esse fundo duplo, é uma liquidez que está sendo impressa. E quando já deixar os topos nivelados, já é a pressão de oferta interagindo. A demanda tenta subir, mas não consegue. Então toda vez que ele chega numa região de resistência, ele bate, sente pressão de oferta efetiva, o mercado retorna. Então nesse momento ele está em equilíbrio. Ele vai realmente capturar toda a liquidez. Aí a turminha do fundo duplo são comprados. Nesse momento ele convence contra a parte a acreditar em preços mais altos e aqui ele está varrendo toda a liquidez dos máximos e assim ele manipula, pegando numa região de interesse. Quando ele retornar para a região, fazendo um falso rompimento da resistência mais alta, e aqui nós entramos vendido e pegamos toda a liquidez que ficou impressa nos mínimos. Olha só como ficou simples, turma. A partir de um fundo duplo, nós esperamos também os topos se nivelar. É apenas isso, mas só isso. Não muda mais nada. Olha só, ele vem buscar toda a liquidez dos máximos, pegando na região de interesse, que no caso aqui seria um ponto de bloco. Olha como isso vai ficar bem destrinchado, o tanto que isso vai ficar fácil. Primeiro da estrutura, Sell Climax, que é o último clímax do preço, que realmente o mercado puxou muito forte para cima, já convencendo a contraparte a acreditar em preços mais altos. Automático ali. A maioria das vezes esse automático ele quebra esse topinho, que fica muito mais bonito, e isso chamando a contraparte a acreditar que isso seja uma inversão de fluxo. Agora tudo que testa e não rompe ninguém se chama ST. ST, novamente ST e aqui também é ST. Quando o mercado já está totalmente lateral, aqui você já tem a certeza que está trabalhando uma redistribuição, porque o mercado trabalhou forte e baixa e começou a andar de lado. E o nosso PS. O que significa esse PS, Marx? É a tentativa de parada do preço, mas ele não conseguiu parar até que realmente o último clímax no preço estruturou a parada dele. A última fase é nosso UTAD, onde ele varre toda a liquidez dos máximos. Olha só, turma. E quando ele vai pegando uma região de interesse, ele vai retornar para dentro da região como falso rompimento. Ou seja, ele rompeu a resistência, agora ele retorna para debaixo da resistência, tá? Vira suporte, desrompe, agora vira resistência novamente. E olha só, aqui mesmo no teste da resistência mais alta, você irá vender. Vai colocar sua posição vendida, seu stop aqui na máxima, alvo que paga no mínimo 3 vezes o risco, varrendo que é toda a liquidez que ficou impressa aqui nas mínimas. Esse teste nós chamamos de LPSY. Vem até o meio do diagrama, volta para fazer o teste. É justamente na resistência, Marcos, não é no bloco? Não, é justamente na resistência, tá? Porque os diagramas de Wyckoff foi contextualizado e validado dentro do Price Action. Da maioria das vezes também ele faz aqui uma inversão do fluxo, que é o choque dentro da análise SMC. Só dele retornar para dentro do diagrama já é válido o teste na resistência. Temos aqui o primeiro diagrama de uma redistribuição de Wyckoff de forma lateral. Queremos brincar com esse diagrama, olha só. Quando o mercado voltar e fazer o rompimento acima do AR, olha só, turma, rompeu o AR, aqui se chama agora UT. O que significa esse UT, Marcos? Uptrust significa
rompimento temporário do nosso automático rally. Ele só tem o papel de induzir a contraparte em preços mais altos, aqui ficam muitas ordens também pendentes de compra, ele só rompe um totalzinho da resistência do AR, tá vendo? E já volta para o diagrama. Isso significa o T. Apenas isso? Sim, apenas isso. Mesma coisa aqui embaixo. Tudo que nivela e não rompe é ST. Tudo que testa dentro do diagrama não faz o rompimento das máximas e nem das mínimas é ST. Mas agora essa mínima ele faz um rompimento aqui, ó, no Sell Climax. Então isso aqui é o quê? SOW. E Marx, o que significa SOW? Rompimento temporário do nosso Sell Climax. Só visita contraindo a contraparte acreditar em preços mais baixos e também quando ele retorna chama muitos compradores também, porque aqui é o que? É um acúmulo de ordens, né, turma? É uma causa sendo efetivada. Tira print também dessa configuração. Olha só como vai ficar agora, turma. Nós temos a construção de liquidez, topos expressivos, né, bem curtos um perto do outro, só que você vai fazer a validação de forma correta. Como é uma redistribuição, primeiro você marca os suportes e não a resistência. Então você vai pegar uma linha de tendência, vai colar no fundo do Sell Climax e vai arrastar até o próximo teste. Arrastou até o próximo teste, tocou no fundo, toque, tocou. Nesse momento que tocou, você pega e copia a linha e arrasta para cima do topo do AR. Olha lá, topo do AR. Ficou no topinho do AR, já era. Nós temos o que? Um diagrama de uma redistribuição inclinada. Todos os testes que tiver na resistência do AR, por mais que ele esteja rompendo acima do AR, não será mais o T, será o que, Marx? ST. Mas Marx não rompeu aqui a resistência do AR, rompeu, mas a resistência do AR agora é inclinada. Então, enquanto ele estiver respeitando a inclinação do AR, vai continuar sendo o que? ST. A mesma coisa aqui, ó. Nós não temos mais SOW, nós temos ST. Por quê? Ele não rompeu o suporte inclinado Sell Climax. Tá? Agora, quando o mercado voltar para dentro da região, você vai marcar resistência mais alta. Ele é a mais alta, o nosso LPSY nesta região, onde será montada a nossa ordem e o stop nessa máxima, vindo buscar toda a liquidez dos mínimos. Tudo que tiver de testes aqui dentro ó, é LPSY. Tá? Agora, com o mesmo diagrama, olha só o que eu vou fazer, turma. Tira o primeiro print agora do diagrama inclinado de redistribuição de Wyckoff que iremos para o nosso quarto gabarito. Nesse momento, ele vai fazer um rompimento na resistência inclinada. Só por ele ter rompido a resistência inclinada, isso aqui vai virar o quê? O T. Inclinado ao suporte, só dele ter rasgado a mínimazinho do suporte, mas Marx, ele não perdeu o fundo do Sell Climax. Não, o Sell Climax ele tem um suporte inclinado. Então, ele rompeu aqui a mínimazinha da inclinação, já é considerado SOW. Aqui é ST, tá? Porque estamos nivelados. Aqui, como rompeu, já é considerado um rompimento temporário. Então, nesse trade agora no Ethereum, já está pagando, chegou a pagar quase 5 vezes em relação ao risco retorno. Na verdade, 5 vezes. O alvo está para 10 vezes em relação ao risco. E eu vim acertando todas as movimentações de redistribuição do Ethereum. O primeiro trade chegou a pagar 5 vezes o risco. O segundo trade chegou a pagar 10 vezes o risco, mas nós saímos aqui com 5 vezes o risco. Eu estou nesse trade no momento pagando já $211, dá um pouco mais de R$1.000, alvo para $500. Sensacional essa configuração. Vem fazendo topos, abaixo de topos e fundos abaixo de fundos, abaixo de fundos. Aqui nós temos um BOS válido. Nesse momento que o mercado bate muito forte para baixo, ele começa a andar de lado. Ele começa a construir liquidez. Isso aqui, turma, é uma redistribuição de Wyckoff. E a partir deste diagrama eu vou te passar as validações corretas dentro de um diagrama e também por fases. Tanto fase A, fase B, fase C e fase D e fase E. Além de estar ao vivo, esse trade também foi contextualizado e documentado com antecedência lá no nosso canal do Telegram. Assim que o mercado bate forte para baixo, ele faz o último clímax no preço e bate muito forte. As bem cheias, tá vendo? Que isso aqui que chama muita gente na compra. Isso aqui é um automático rally do preço. Nós temos um AR, vou deixar na cor amarela para ficar mais óbvio. Temos agora o Sell Climax, ativa de parada preliminar, temos uma redistribuição inclinada. Então tudo que testa no rompe é ST, onde 1, 2, 3 e voltou para o diagrama. Isso aqui é o que, turma? Rompimento temporário se chama o T, Uptrust. Nossas bases de testes aqui, como tem rompimentos bem curtinhos, tá vendo? São muito sutis e ainda vou considerar como ST. ST, topos também, que faz só testes, extremidades, não rompe nada, são STs. Assim nós temos uma interferência do T. Então assim que o mercado capturar essa liquidez, como tinha desenhado dentro da comunidade, ele varrendo essa liquidez dos máximos, pegando numa região de bloco, que é um POI também de continuidade, olha só, aqui de perto a gente vê essa movimentaçãozinha de 1,
2, 3, ele bate forte para cima, forte para baixo. Isso aqui é um ponto de order block, um order block válido. Bate muito forte com desequilíbrio, perdendo fundo. O mercado varrer essa liquidez, ele retornar para dentro da resistência mais alta, nós temos venda e colocamos stop na máxima e pegamos essa continuidade. Só que aqui eu usei um gatilho de continuidade, uma redação de 1, 2, 3, ele perde fundo, ele perde topo e cai com bastante velocidade, perdendo esse fundo. Aqui no teste a gente já pega, deixa o stop nessa máxima e estamos mantendo essa condução. Uma coisa que considerou outro trade anterior, olha só, que ele chegou a desenvolver 10 vezes o risco. Nós temos um AR que trabalhou em W3, temos nivelamento dos fundos, a construção de liquidez, tá vendo? Tudo que testa e não rompe é ST, aqui é um ST, aqui faz um rompimento da resistência inclinada do AR, nós chamamos de UT, aqui também é outro ST. Já temos aqui o último topo, se o mercado capturar a liquidez, já pendurei uma ordem no retorno aqui, ó, da resistência mais alta. Aqui ele já volta ativando, deixando o stop na máxima e pegamos todo esse desenvolvimento. Também foi contextualizado 100% ao vivo dentro da nossa comunidade. Agora vamos entender as fases. Fase A, vamos pegar do PS, CL Climax automático até esse ST. Isso tudo aqui, turma, é considerado como fase A. Ela é responsável por parar o preço. É dele que o mercado vem em baixa, estrutura a primeira fase para segurar o mercado lateral. Nós temos a fase B, é todo esse espaço. A fase B, ela é responsável por construir liquidez. É dela que irá nivelar os topos e nivelar os fundos. É importante que nossa fase B seja maior que a nossa fase A. Fase C é responsável pela manipulação, varrendo todos os stops, pegando na região de interesse. Fase D é as fases dos testes. A gente tem teste em LPSY, se ele voltar a fazer outro teste na base de bloco, também é outro LPSY. Tudo que tiver de testes no meio do caminho ali, tudo é LPSY. Fase E é o nosso SOS, é o que vai dar desenvolvimento buscando o nosso ponto de interesse. Sensacional, turma! Esse conteúdo ficou muito bom. Falei para vocês para garantir o like. Não esqueça de se inscrever, que eu quero te ver aqui novamente.